E aí, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Quantas horas de voo você tem feito por mês? Vixe. Em temporada? Em temporada são muitas. Porque a gente acaba sempre viajando para jogar fora, né? Toda semana tem um jogo na casa do adversário, então sempre pega uma horinha de voo. A casa do adversário, especificamente a Madrid, onde é a casa do Real Madrid, né? A casa do Real Madrid. Quando tem clássico, a gente tem que ir É para lá. É um grande jogo, realmente, do campeonato. É um dos mais assistidos do mundo inteiro, né? É o clássico que se chama lá, né? Então, o Barcelona hoje em dia parece um balé. Você vê jogando esse trio que vocês armaram ali na frente, é uma coisa de chegar a irritar, porque irritar o adversário, evidentemente. Agora, Neymar, a escolha de jogar as Olimpíadas e não jogar a Copa América, jogar nas Olimpíadas, foi uma escolha tua? Mais ou menos. Porque a gente, juntamente com o Barcelona, né, que querendo ou não queria que eu jogasse as duas competições, tanto a Copa América quanto as Olimpíadas, pediu para que eu decidisse em uma só. E juntamente na época era o Dunga, o treinador, com o Gilmar também, que estava na seleção brasileira, a gente decidiu optar pelas Olimpíadas. Que bom, foi uma bela opção. E, sobretudo, eu soube recentemente que as Olimpíadas não fazem parte do calendário da FIFA. Quer dizer, a FIFA não podia opinar de um jeito ou de outro. Não faz parte e o clube também não é obrigado a liberar o jogador. Então, às vezes tem esse atrito, né, com o clube, mas com o Barcelona... Correu tudo bem. Correu tudo bem, eles também deixaram que eu escolhesse o campeonato e acabei optando pelas Olimpíadas. Eu acho que foi uma bela opção. Agora você vê, por exemplo, o Messi agora resolveu que não vai jogar mais pela seleção. Eu não entendo quais são as regras de clube ou do jogador em relação à sua confederação. Mas é possível um jogador em atividade se negar a participar da sua seleção? É possível. É possível. Ele entrando em acordo com o seu treinador, entrando em acordo com a confederação, é possível sim. Mas é difícil, acho que você parar para pensar e futebol sem Messi e Messi sem futebol, acho que não é uma coisa que combina, né? Independente se ele é argentino ou não, ele jogando no Barcelona ou na Argentina, quem gosta de futebol, quem é amante do futebol, quer ver o melhor sempre em campo. Então, acho que seria difícil ficar sem Messi no futebol. Agora, quando você começou no Barcelona, primeira entrada em campo junto com o Messi, em função disso que você está dizendo, mesmo você chegou a dar uma tremida, não? Dei. Logo quando eu cheguei, né, no Barcelona, já entrando no vestiário e dava de cara com o Messi, com o Xavi, com o Iniesta, Piqué, Daniel Alves, eu falava assim, caramba, parece que eu tô dentro do videogame, dentro do PlayStation, né? Eu falava, caramba, difícil você parar pra pensar e olhar assim, você vê os seus ídolos, né, no mesmo time que você, dentro do vestiário. Então foi difícil, mas depois eu fui acostumando com tudo. Dani Alves, até que ponto foi um apoio nesse sentido? Acho que ele foi uma peça fundamental, né, para que eu fosse ao Barcelona e pela adaptação lá também. Foi um dos caras que ele é uma simpatia, muito. Antes de mais nada. É um cara que eu tenho muita consideração por tudo que fez por mim no Barcelona. Você está com que idade agora? 24. Mas o tempo voa. Primeira vez que você esteve aqui foi com o clube, com o Santos, foi em 2010. E depois 1900, veio sozinho. 1900 também não. Não, 1900 era o pai do Neymar pai. E depois, em 2013, foi você sozinho. E agora, muito obrigado por ter vindo aqui. Que agradeço. E sobretudo, que é o último ano do programa, não podia ficar sem você, evidentemente. Muito obrigado. Agora, vamos falar um pouco, eu não posso deixar de falar da Copa Europa, agora que foi ganha pelos nossos queridos pais portugueses. E, infelizmente, teve aquele machucado no Cristiano Ronaldo, que dá para ver que é uma das lesões mais sérias que podem acontecer. Mesmo assim, tem gente que diz, ele amarelou, que ele não quer fazer parte. Eu acho que isso é impossível, em primeiro lugar, porque quando ele sai,
tem um exame que é feito, ele seria desmoralizado. Em segundo lugar, você vê depois o empenho, a força que ele deu na prorrogação, é uma coisa impressionante. Agora, quando você sofreu uma lesão tão grave, né, alguns dizem Zuniga, mas é Zúñiga, que quer dizer cavalo, porque foi uma patada séria. Você ficou na hora, em algum momento, com receio de não poder jogar mais futebol? Primeiro, parabéns aos portugueses pelo título, né? Parabéns ao Cristiano Ronaldo. E por pouco, sim, acho que o médico me falou que se fosse 2 centímetros pro lado, eu tinha que nunca mais ia andar, nunca mais ia jogar futebol, ia ficar o resto da vida em cadeira de rodas. E foi assim mesmo, do médico dizer... 2 centímetros. Assim, pela pancada, se fosse 2 centímetros pro lado, já parava tudo. E na hora, no momento que eu machuquei, né? Eu fui pro hospital fazer o exame e eu não conseguia mexer, né? Me mover as pernas. E o médico chegou e falou, você está fora da Copa do Mundo. Aí eu chorei muito e só pedi para que antes que ele comunicasse todo mundo, comunicasse minha família, que estava também desesperada, estava no estádio. E depois foi uma semana muito ruim, foi a pior semana que eu tive na vida, né? De você ter um sonho, que é desde pequenininho, você querendo jogar uma Copa do Mundo, e você acabar saindo da Copa do Mundo, não porque você perdeu um jogo, não porque você jogou mal, e sim por uma pancada, sim por uma lesão. Então, uma pancada, aliás, desleal, porque não tem muita dúvida, né? Quando você vê, claro que tem o calor do jogo, o empenho que o jogador tem, mas foi um pouquinho além da conta. O Neymar pai, queria te perguntar o seguinte: o susto que você tomou naquele momento? Pra gente foi terrível, né? Eu estava ainda dentro do estádio, estava saindo, né, na verdade, quando o médico da seleção me liga falando para eu retornar ao estádio porque eu precisava encontrá-lo, né? E naquele momento eu comecei a conversar com ele, aconteceu alguma coisa, porque a gente achava que tinha sido uma pancada, saiu pelo... Normal, mas não pela gravidade de deixá-lo fora. Seu filho está fora da Copa do Mundo. E você precisa voltar, que você vai acompanhar a gente até o hospital. Aí o desespero bateu em todo mundo naquele momento, né? A gente ainda não sabia da gravidade, mas com o tempo eles foram esclarecendo para a gente que naquele momento ele estava fora, mas que não ia ter uma sequela não, que só tinha partido uma alça da vértebra, né? E isso ia se recuperar com o tempo. Ele ia voltar normalmente a andar, a caminhar. Mas esse momento para a gente foi muito difícil, né? Como família, como pai, mas porque esse claro, é o sonho do filho. Como torcedor, já foi, imagina, pai. Agora, depois do 7-1, você deu graças a Deus? Né? Eu sabia. Não, a gente coloca isso de vez em quando, como se naquele momento ali, mas pra gente como brasileiro também sofreu muito, né? Porque eu queria vê-lo ali, independente se fosse... Mas você vai vê-lo, calma. Vai vê-lo, inclusive, mais forte. Mas é difícil, pra mim, eu não gosto de assistir jogo de futebol. Mentira. Ou eu jogo ou não assisto, eu fico muito nervoso. Você sabe que temos uma coisa em comum, eu também... Ou eu jogo... Ou não assisto. Ou eu não assisto. Só que eu estou falando do programa. Eu também não gosto de me ver fazendo programa, não. Agora, pensa bem, as coisas do destino, né? De repente foi um lance terrível que te tirou fora da Copa. Podia ser mais terrível ainda, né? Mas acabou que você não passou por uma experiência que eu acho que foi traumática para todos os outros jogadores, né? Porque agora também é uma coisa não tem justificativa, né? 7-1 pode acontecer em qualquer jogo. As pessoas dizem, não, isso é fruto disso ou daquilo. Você vê agora na França, eu vi vários comentaristas dizendo, não, a França vai ganhar, porque nenhum país sério organiza uma Copa dessa envergadura para perder o jogo. Não vai perder. Perdeu de 1-0. Quer dizer, o imponderável no futebol é tão grande que não dá para você dizer
É como o Max Nunes, meu querido Max Nunes, que era médico, um grande humorista e médico cardiologista, ele dizia, em medicina, em futebol, não dá para fazer prognóstico, né? Tem vários casos que o médico diz, olha, você tem 1 mês de vida e o cara vive 20 anos e ainda vai enterrar o médico depois. E futebol é a mesma coisa, de repente você entra. Também quando trocaram o jogador, que botaram o Éder, vários comentaristas disseram, não foi um erro. Agora então não tem mais jeito, que é um erro total, porque sempre levar em conta que foi trocado, que o jogador estava exausto, né? Já te aconteceu de ter que sair por causa de cãibra? Não. Nunca? Graças a Deus não. Já tive cãibra na partida, mas eu não saí por cãibra. Aí vem um outro, levanta, sacode. Sacode a perninha. Vai-te embora. Vai embora. Bota aquela água que sara, né? Como é que é? Eu vi você, logo quando você foi apresentado, você sapecando lá, falando em catalão. Catalão. Você fala catalão hoje em dia? Não parla molt bé. Quer dizer, o que é? Não falo muito fala, bem, não. Eu entendo bastante, mas eu não falo. Só sei algumas palavras assim, para É brincar. engraçado que é uma língua que você escuta, você tem a impressão que você É conhece. uma mistura, né? Uma mistura de espanhol com francês, um Com pouco português. de italiano. Tem um sotaque meio, sei lá, estranhíssimo. Mas vocês no convívio lá, no clube, a língua padrão é o espanhol? É espanhol. A gente fala, todos falamos espanhol. O Daniel, que está lá há mais tempo, será que ele fala catalão? Ele entende também, fala algumas coisas em catalão. É uma língua difícil. Mas é mais espanhol, é muito difícil, é bem difícil. Qual é o jogador dentro do Barcelona? Qual é o jogador que te faz mais falta? Tirando o trio ali, né? Tirando o Dentão, o Dentone, que é o Luizito Soares, e o Messi. Tirando esse trio, que aliás parece que jogam juntos desde criança, impressionante. Qual é o jogador que mais te agrada no time? Pode falar que ninguém vai ouvir isso lá, então, tranquilo. Todos são, acho que tem as suas qualidades, né? Eu gosto muito do Iniesta. Acho que é um cara fundamental ali para a nossa equipe, pela liderança, pelo estilo de jogo, pela habilidade que ele tem em conduzir a partida. Ele, o Busquets também são Rakitic. Eu vou falar de todo mundo, pode? Pode. Não, mas são e o Mascherano que foi corintiano, né? Mascherano chegou a jogar no Corinthians. Chegou a jogar no Corinthians. Também tem 1,70 m e é um gigante na zaga, né? Você tem quanto de altura? Tenho 1,75. 1,75. 1,75. Também é uma bela altura para um atacante. Padrão. Não sou alto, mas também não sou baixinho. Há algum clima durante o jogo de rivalidade, de reclamação entre você e o Luizito Soares? Eu estou te falando para tomar cuidado porque ele morde. Já brinquei com ele com isso da mordida também. Mas entre a gente não, entre a gente só conversa mesmo, a gente nunca discutiu. O negócio da dentada ele leva numa boa, né? Agora ele leva numa boa. Eu vi umas cenas, quando teve o caso que ele foi expulso e pegou a suspensão, foi no Italiano que ele deu uma dentada, não foi? Mostraram algumas cenas dele mordendo outros jogadores. Teve um que parecia que ele estava comendo um pernil, que ele pegou o braço e aquilo dói. E ele já tem o dente no formato para dar dentada. É impressionante. Outra coisa, falando durante o jogo, propriamente dito, você já se irritou. Você é nervoso. Eu sou. Você tem um gênio pavoroso. Eu não gosto de perder. Quando se irrita. Em função disso, você já teve alguma briga séria com o juiz? Não. Sério, assim, com o juiz, ele sair na porrada, não. Porque eles têm cartão. Tem cartão. Se não tivesse cartão, o juiz saía morto sempre. Porque tem os jogadores que vão para cima, que o juiz segura aquela barra porque ele sabe que tem uma arma mortal, que é o cartão vermelho. Mas se não tivesse, tinha muito juiz que saía morto de campo. Porque tem jogador que fica enlouquecido, enraivecido.
Mas como ele conduz a partida, né? Tem juiz que sabe conduzir, sabe não acalmar, sabe levar, sabe levar, sabe conversar. E tem juiz que não, tem juiz que já é mais arrogante. Então você vai conversar com o cara, ele não quer te escutar, e aí você já vai se estressando um pouco mais. Sobretudo, que há uma diferença salarial entre o jogador e o juiz. Em nenhum momento um jogador perde a cabeça e diz, eu ganho mais do que você. Nunca houve isso. Você já fez isso com algum juiz? Não. Fala a verdade. Não? Isso eu juro que eu nunca fiz. Xingar eu já xinguei, mas isso aí não. Xinga de frente, não, de costas, né? Vira de costas, filha da puta. Tá pensando o quê? Antigamente aqui, eu nunca vi, mas tinha um jogador no Corinthians que ele falava, o juiz chamava atenção e ele obedecia, mas fazendo assim, não, o senhor tem toda a razão, eu estou entendendo. E o pessoal pensava, tá Rivelino fazia isso. Quem estava de fora disse, puta, olha o Riva dando um esporro no juiz. Tá certo. Você já disse que não assiste jogo. Nem quando não é o Brasil, por exemplo, o jogo de Portugal com a França, você não assistiu? Não. Assisti o finalzinho, para falar que eu não assisti o finalzinho. Então você pegou o gol? Cheguei a ver o gol. Tem um jogador na França que é um craque, aliás, se eu não me engano, foi o artilheiro dessa Copa, que é um francês. Griezmann? Não, é um magrinho. É o Griezmann, não é? Griezmann, exatamente. E ele tem uma maneira de comemorar o gol muito irritante, porque ele fica pro adversário assim. E aí, quando Portugal ganhou, eu fiquei sozinho, que nem um maluco, fazendo para ele na televisão. Vai lá fazer isso agora. O futebol faz a gente perder inteiramente a noção das coisas. Agora, você, por exemplo, pessoas de outro time, né? Eu vi uma coisa bonita no jogo do País de Gales contra Portugal. Quando terminou, o Cristiano Ronaldo saiu abraçado com o Bale, porque os dois são colegas de time. Quando houve o negócio da contusão, imediatamente botou na rede social o Bale dizendo, olha, Chris, espero que não seja tão grave, enfim, estou contigo. Uma coisa de ligação que era muito forte, independente de Portugal ter ganho do País de Gales ou não. Essa ligação entre jogadores de outros países acabam acontecendo numa Copa do Mundo, por exemplo, você está jogando contra a Espanha. Você tem uma ligação emocional com esses jogadores da Espanha, na maioria também, porque a maioria vai ser do Barcelona. Até que ponto isso afeta o jogo? Acho que dentro não. A partir do momento que a bola está rolando, é cada um defendendo a sua camisa, seu país. Mas a partir do momento que acaba o jogo, a amizade volta, o carinho, o respeito também. Então, durante a partida, um quer vencer o outro. Não tem, o chamado tem uma expressão muito bonita que é liga o foda-se. Agora começou. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e eu volto aqui com o Neymar Júnior. Já que o Neymar Sênior está lá sentadinho. Eu não sabia que você era tão jovem assim. Você na televisão parece mais velho, engraçado. É verdade, é um garoto, praticamente. Um senhor idoso só. Vai, William. Neymar Júnior, ou Neymar, como ele é mais conhecido por aqui, né? Neymar, quanto tempo? Porque sempre a gente pensa na vida do jogador de futebol como uma coisa mais leve, mais relax e tal. Quantas horas por dia de um atleta, porque também não se deve dizer jogador é uma coisa, jogador de futebol é uma coisa. Você é mais jogador de pôquer do que de futebol. Você é um atleta do esporte, né? Um atleta do futebol. Quantas horas por dia durante um campeonato são usadas em treinos? Em treinos? Isso depende, né? Cada treino tem o seu horário, o seu tempo, né? Tem treino que é mais tático, que é aquele mais chato, vamos dizer, porque demora mais, tem que acertar a zaga, o meio de campo, então já é mais de 1h30, quase chegando a 2.
quando é um treino mais curto, mais dinâmico, é 1 hora, tipo, mais intensivo, e aí acaba. Mas sem contar o lado de exercícios que tem que fazer. Né? Faz a academia antes, na verdade, né? Faz academia, o funcional que também tem que ser feito. Bicicleta, faz muita bicicleta, pelo que eu vejo. Né? Bicicleta hoje em dia é mais opcional. Né? Tem jogador que gosta de aquecer na bicicleta, tem jogador que não. A brincadeira com a bola ainda é o que mais atrai o atleta, né? de futebol. Às vezes você vê, tinha jogadores que acabavam o treino ou acabava o campeonato e ia de férias para a praia para jogar futebol na areia, né? Você é uma dessas pessoas que gosta daquilo que faz, na verdade. A gente sente que há uma paixão por trás disso. Como é que é dividido o teu tempo hoje em dia entre Brasil e Espanha? Quanto tempo livre você tem? Só de férias, praticamente. Mas a férias é de quanto tempo? De 1 mês, na verdade. A maioria das vezes sempre 1 mês. Agora que eu peguei um pouquinho mais de férias, foi mais de 45 dias. Porque como eu não joguei a Copa América, saí um pouco antes, então eu tive um pouquinho mais de férias. Aí intercala um pouquinho, né? Viaja um pouco, fica com a família. Viaja. Você sabe que eu acho que tem uma coisa que que chamam de estrela ou de sorte, mas que eu acho que é fundamental na carreira de qualquer pessoa. No teu caso, eu acho que também, graças a Deus, você tem uma mão que guia um pouco a tua carreira. Mesmo quando acontece um acidente, acaba que acontece o melhor para você por causa do acidente ou por qualquer outro motivo. Nesse caso, por exemplo, agora das Olimpíadas, eu acho que você evidentemente escolheu a coisa certa, né? Porque é uma possibilidade de medalha que a gente ainda não teve e é uma experiência de trabalhar com um técnico que ainda não tem experiência, se eu não me engano, não tem experiência profissional, né? Agora não sei se é desinformação minha, mas acho que não. É a primeira vez que ele vai pegar um Neymar pela frente assim. Até que ponto isso atrapalha ou você é uma pessoa que sabe, na hora que é preciso, se submeter a um técnico? Não, acho que o respeito é igual a todos. Né? A partir do momento que tem uma pessoa no comando ali, você tem que respeitar, claro que tem que ter aquele diálogo entre jogador e treinador, porque quando tem isso, acho que ajuda ainda mais a equipe. E eu tenho certeza que o Micali vai fazer um grande trabalho, vai nos conduzir ao tão sonhado ouro. E se ele precisar da minha ajuda para qualquer coisa, eu vou estar ali para ajudar ele. Você sabe uma coisa que me irrita um pouco, é esse negócio de chamar o técnico de professor. Chamar o Dunga de professor, por exemplo, nunca me entrou na cabeça isso, mas enfim. Esse aí eu não sei se ele é professor ou não. O Tite é professor. O Tite já mostrou um tipo de trabalho já comprovado. Como é que você vai se sentir trabalhando com o Tite, que é um técnico que também tem, se não me engano, tem uma personalidade forte? Vai ser difícil esse relacionamento? Não, acho que não. Para mim vai ser uma grande honra. Claro, primeiro tem que ser convocado, né? Não, há um forte indício que talvez você seja convocado. O nome do técnico é Micali, não é não é? Rogério Micali? Eu dou já de cara meus votos de sucesso, porque também pela primeira vez a gente vai ter uma seleção olímpica muito importante. Não, já teve, mas dessa vez é mais importante ainda, e sobretudo se passa no Brasil. A gente já viu que isso não quer dizer nada, né? Eu só lamentei o Brasil não ter sido eliminado no jogo contra o Chile, que no finalzinho, antes da prorrogação, teve uma bola na trave, ali na encruzilhada, que eu falei, graças a Deus, hoje em dia eu digo que pena, que evitaria aquela humilhação. Qual é o jogador alemão com quem você se dá? Tem algum? Jogador alemão? Tem um que joga comigo, que é o Ter Stegen, Mark Ter Stegen. E é o goleiro. Vocês costumam sair, costumam
Não, ir a pra galera, balada? Ele é da balada ou A não? galera do Barcelona é bem tranquila quanto aí, pra isso. O que tem? A galera do Barcelona é mais É tranquila pra tranquila? isso. É. Só eu gosto da farra mesmo. Eu tô vendo que tem um trio sentado ali que tá com você. Vocês se conhecem desde menininhos, Deixa eu não? ver se eu conheço. Eu não conheço não esses caras aí. Eu vou chamar a segurança. Chama a segurança, por favor, para botar essa galera para fora. Só falta estar escrito na testa, sou amigo do Neymar. Não adianta você querer negar. Olha só o jeito de marginal que eles têm. Não tem escapatória. Não adianta. Pô, Neymar, você hoje, agora, você é o jogador mais bem pago do mundo. Isso pesa dentro do campo? Você já foi xingado pelo fato de ganhar mais? Eu já fui xingado por um monte de coisa. Eu imagino, o cara pensa Não, mas sair não irritado. pesa não. Acho que isso tem que deixar do lado de fora, independente de qualquer coisa. Não, tem que focar deixar no... do lado tem de que deixar- dentro do bolso, evidentemente. Mas eu tenho que focar no meu trabalho, eu tenho que sempre ajudar meus companheiros e dar sempre o meu melhor dentro de campo. O negócio do pôquer, você gosta mesmo? Eu gosto do esporte, eu sou apaixonado por poker. Jogo quase todo dia. É mesmo, joga em casa, tem... Jogo em casa, pela internet com os amigos. Mas aí como é que aposta com esses marginais ali? Não tem como. A gente Você ganha o sempre quê sempre deles? vale alguma coisa. É? Sempre vale alguma coisa. O A gente sempre quê, faz por exemplo? um torneio para avaliar algo. A gente já fez torneio de que a gente peça para meus patrocinadores mandarem algumas coisas, a gente bota lá como prêmio, o primeiro leva não sei o quê, o segundo não sei o quê, e assim vai. E vale blefar ou não? É o que eu mais faço no poker é blefar. Porque, olha, mas sem valer dinheiro, eu não entendo como é que o blefe cola. Se o cara não está perdendo nada, você blefa, o cara chama o blefe, não chama de não, quero ver e paga. Não, mas ele perde as fichas dele. A gente estipula um tanto de ribai, na verdade, ribai é a recompra que você faz para isso, né? Para não acontecer de estar pagando toda hora o blefe. Então o cara pensa um pouco mais. Ah, bom, tá certo. Quer dizer, tem algum valor ali. É. Você acha que a possibilidade... Como é que você enxerga, como o Neymar enxergou o Neymarzinho, você enxerga o teu filho como jogador de futebol, por exemplo? Não. Não? Ele não gosta de futebol. Não gosta. Não gosta mesmo? Não gosta. Hoje Vem eu ver falei o pra ele, papai. vamos- Não! Hoje o quê? Hoje ele estava treinando e não sei quem falou com ele, vamos jogar futebol. Ele falou, não gosto de futebol. Vou mexer no meu iPad. Eu falei, pô, brincadeira, né? Eu não gosto de futebol. Competição do iPad é Hoje em dia fogo. é só isso. Te aborrece muito o assédio da imprensa em relação à tua vida pessoal? Perguntando, querendo saber coisas que não são realmente não seriam do interesse do público, que não tem relação com a atividade profissional. Isso te aborrece? Não, hoje em dia eu tô acostumado com isso já. Já sei que minha vida tinha um livro aberto. Então é difícil controlar isso. Né? Se você passa e ninguém pede autógrafo, acaba irritando, né? Porra, ninguém me reconheceu aqui, o que que houve? Outra coisa, não sei se você sentiu, caiu muito o pedido de autógrafos em relação a selfie, porque hoje em dia as pessoas querem muito mais a Uma foto. selfie do que um autógrafo. É. Autógrafo hoje em dia são poucos. Caiu muito. Caiu bastante. É mais selfie. É verdade. Eu ia com o Fabinho para o shopping, eu mandei fazer uns cartões já assinados e tal, com bonequinho, caricatura. De repente eu percebi que foi tendo uma queda, aí sobrou, encalhou, ficou só 10%, o resto é tudo selfie. Agora que tem aquela porra daquela vareta, então não tem como escapar. O teu pai ainda puxa muito a tua orelha ainda? Ele chegou a baixar a cabeça assim, né? Não, pouco. Com os jogos, quando eu jogo mal, ele é o primeiro a me ligar e... É mesmo? Até hoje, e você, sim senhor. Quando eu jogo mal, eu não fico nem preocupado com os repórteres de falar mal, com a imprensa de falar mal. Eu fico preocupado com ele, porque o bicho fala, hein?
Tá certo. Outra coisa que eu queria te perguntar, você continua fazendo muita tatuagem? Eu tenho muitas. Deixa eu ver, essa aqui é nova? Deixa eu ver. Não, essa aqui já são antigas. Mas isso é falta do que fazer, me disse. Quase isso. Quantas quase horas, isso. hein? É quase isso. Quase Tem isso. escrito. Eu também tenho tatuagem, não é só você, não. Cadê? Você acredita? Acredito, cara, acredito. Olha, deixa eu te mostrar. É no braço. São duas borboletas. Eu tenho fixação em borboleta. Em um dia, eu estava namorando uma moça que tinha um dragão lindo nas costas. E eu fui me entusiasmando com aquilo. Eu digo, vou fazer também. Aí, tira isso daí, velho. Aí fiz duas, mas são muito bonitas agora. Doeu, mas valeu a pena. E também é uma vez só. Aí as pessoas querem que faça mais, né? Claro. Porque você começou com uma, não, duas. Comecei com essa aqui, ó. Essa piquititinha. O nome da minha mãe e a da minha irmã. Do seu pai não tem? Tem do pai aqui no peito. Tem também? Tem. E aí vai fazendo mais. Aí tem um cara que diz assim, não pode ser ímpar, tem que ser par. Aí o outro diz, não, você faz isso, não pode ser par. Tem que ser ímpar. É um inferno. Você agora, qual é o teu itinerário agora? Quando é que você volta para trabalhar? Eu já estou treinando faz uma semana. E eu fico treinando até sábado, agora só folgo domingo e me apresento segunda-feira na seleção, dia 18. Me apresento e... Eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Foi um presente nesse final da última temporada.